A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, em nome de Jesus. E se não estiver, vai ficar, porque Deus é Pai, Ele vela pela Sua palavra e Ele diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo pelo amanhecer. E isso significa que todo pranto, toda tristeza, toda dor, todo momento difícil é momentâneo e passageiro. É claro que muitas vezes a gente está num deserto, estamos passando por um processo e para nós é como se fosse uma eternidade, né? É como dizem, um minuto passa muito rápido, é quase nada, mas para uma ocasião que está tudo bem, para uma pessoa que está com dor, que está passando por alguma dificuldade, né? É como se fosse uma eternidade. Mas aí o Senhor vem e nos diz que a alegria vem logo pelo amanhecer. Então, é porque em breve, logo tudo isso passará e o dia voltará a brilhar novamente. O sol voltará a brilhar novamente em nossas vidas. Então, o dia vai chegar outra vez para você. Não perturbe a sua alma, não perturbe o seu coração. Confie somente no Senhor, se apegue no Senhor Jesus, porque tudo isso é momentâneo e passageiro. Amém? E o Senhor colocou em meu coração uma palavra que fica lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 16, lá no versículo 1 e 3. E também quero compartilhar com vocês o versículo 9. Então, vou começar aqui a leitura e vou deixar passando aqui na telinha para você que depois quiser meditar no capítulo todo, né? É muito bom. Aqui a gente não tem muito tempo, né? Porque se eu for ler o capítulo todo, espanar versículo por versículo, o vídeo fica muito grande. Mas eu aconselho sempre que você, quando ouvir a palavra do Senhor assim, né? Trechinhos, é bom você ir lá examinar o capítulo todo, o antes também, o depois, para que você entenda toda a história do que os textos da Bíblia está querendo dizer e contando para nós. Amém? Então vamos lá, no capítulo de número 16, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim, ó: o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Olha só. E lá no versículo de número 3 diz assim, ó: confia ao Senhor os teus planos, e todos eles serão estabelecidos. Olha que tremendo. E lá no versículo 9, ele vem repetindo praticamente a mesma coisa. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E Deus, ele fala muito comigo através dessa palavra e eu quero compartilhar ela com vocês, porque muitas vezes nós fazemos tantos planos, né? A gente desenha na nossa mente várias situações, né? A gente planeja, muitas vezes colocamos coisas nos papéis, né? Escrevemos ali os nossos desejos, nossos sonhos, mas a Bíblia diz que quem dá a última palavra, o checkmate, é o Senhor. Então é muito importante que os nossos sonhos estejam alinhados aos projetos que Deus tem para a nossa vida, porque muitas vezes nós desejamos algo, nós sonhamos algo, né? Nós almejamos tais coisas, mas aquilo não está no coração de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente olha a vida das pessoas ao nosso redor e nós desejamos, muitas vezes por algum momento, já deve ter passado isso também na sua mente, assim como na minha, né? Olha só a vida de fulano, olha só que legal isso aqui. Ah, eu também queria ter, ah, eu também queria possuir, ah, eu também queria. Mas, gente, nós precisamos estar, né, no centro da vontade do Senhor, estarmos alinhados na palavra do Senhor, termos uma intimidade com Jesus através das nossas orações, dos nossos diálogos diários com Jesus, para que possamos entender aquilo que Deus tem para nós, porque nem tudo que nós temos vontade de possuir, de viver, de obter, está no coração de Deus para as nossas vidas. Perceba que muitas pessoas, né, que vivem ao nosso redor têm vidas diferentes da nossa. Por quê?
porque para cada um Deus tem um propósito. Aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a minha família, no meu casamento, muitas vezes não é aquilo que Deus tem para o seu casamento, para a sua vida, para a sua família. Para cada um, o Senhor escreve uma história. E para que possamos viver aquilo que o Senhor escreveu para nós, nós precisamos estar alinhados na vontade de Deus. E como que a gente se alinha à vontade de Deus? Orando, buscando em Deus, né, a direção de tudo que vamos fazer. Então eu não compro algo sem orar, sem buscar primeiro de Deus, se é da vontade de Deus. Eu não fecho nenhum negócio antes de buscar os conselhos do Senhor. Eu não dou um passo antes de buscar de Deus a resposta. E se Deus falar que sim, nós vamos. Se Deus falar que não, permanecemos aonde estamos e não fazemos nada. E se Deus não responder, ficamos aguardando a resposta, os sinais de Deus. Porque Deus muitas vezes ele não fala claramente, mas ele nos mostra em sonho, ele usa pessoas, ele traz até a nós, né, situações que sejam nítidas para que a gente entenda se aquilo que nós estamos tentando fazer, que nós estamos pedindo para ele, se é da vontade dele. Então Deus, ele sempre envia sinais, evidências, sabe? E nós não podemos dar passos sem a resposta de Deus. Porque quando nós, né, não estamos alinhados na vontade do Senhor, a gente corre sérios riscos, né, de perder coisas, de fazer mal negócios, de dar passos que lá na frente pode acarretar prejuízos para nós. E quantas vezes na minha caminhada, eu e o meu esposo pisamos em falso. Por quê? Porque a gente orava, a gente entregava na mão do Senhor e ia e fazia e achava que estava tudo certo. Mas não, porque a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus muitas vezes fala aqui, ó, na nossa mente, não é no coração, gente. É na mente, porque o nosso coração, ele é enganoso. O coração do homem é enganoso, diz a palavra do Senhor. Então, toda vez que a gente tá, né, ali a ponto de dar um passo muito importante na nossa vida, a gente não pode ouvir o nosso coração. Nós temos que ir pelo raciocínio lógico, né? Pela nossa mente. E Deus, ele fala na nossa mente. Como eu já disse, Deus mostra e envia os sinais. E muitas vezes nós, né, por estarmos agoniados, por estarmos ali sob pressão do momento, eu e ele tomávamos atitudes que depois lá na hora tudo bem, mas depois lá no futuro nos acarretou vários problemas, né? E a gente vai aprendendo com o passar do tempo a lidar com as adversidades da vida. Tem coisas que Deus ele permite também que aconteça comigo, com você, para nos ensinar. Mas chega uma hora que nós temos que sair, né? Como um bebê, que ele nasce, ele começa a tomar leitinho, depois é introduzido, né? Alimentação. Então, a gente, como um bebê, precisa sair ali daquele tempo do leitinho, da mamadeira, precisamos começar a nos alimentarmos com comida com mais substância, com coisas mais fortes. Ali a gente vai crescendo, sai, né, de engatinhar já para o andar. Então, são coisas que Deus vai permitindo muitas vezes que aconteça nas nossas vidas para que a gente cresça, cresça espiritualmente, cresça como homens, cresça como mulher, né? E vai aprendendo aquilo que Deus quer nos ensinar. E muitas vezes, enquanto a gente não aprende, o Senhor ele vai permitindo que a gente continue naquele deserto, naquela luta, que é para nos ensinar. Porque o Pai, ele tem prazer em abençoar a minha e a sua vida. Assim como nós temos o prazer de presentear os nossos filhos, de ver os nossos filhos bem, felizes, muito mais é o nosso Deus que quer ver o nosso bem, que quer ver a gente prosperar, que quer ver a gente bem, que quer nos ver felizes. Só que a gente muitas vezes tira, né, Jesus do centro da nossa vida e vamos colocando outras coisas, sonhos, desejos, bens materiais, vida financeira, trabalho, e muitas vezes a gente coloca até pessoas, né,
A esposa põe o marido em primeiro lugar na sua vida, o marido tem a esposa em primeiro lugar na sua vida, ou os filhos, e a gente vai deixando Jesus de lado. E isso não pode acontecer, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos amar primeiramente o Senhor acima de tudo e de qualquer coisa. E depois pessoas e outras coisas. Então, quando a gente tira Jesus do centro da nossa vida, a gente dá legalidade para que o inimigo ele entre nas nossas vidas e comece a nos confundir. E muitas vezes a gente até acha que é Deus que está preparando uma porta, que é Deus que está preparando uma situação para nós, e não é. São portas que o inimigo abriu para nós, e por eu e você estarmos almejando tal situação, a gente acha que foi Deus. Mas como? Se eu e você tiramos ele do centro da nossa vida e começamos a priorizar outras coisas. Então, olha a importância, né, da gente estar ali alinhado com a vontade de Deus, estarmos ali tentando nos esforçar todos os dias para estarmos cada vez mais pertinho de Deus, para que possamos entender quais são os planos de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que os planos do Senhor são maiores e melhores que os nossos. E muitas vezes a gente almeja tais coisas e Deus tem muito maior e muito melhor para nós. E quando nós estamos alinhados com a palavra do Senhor, estamos em contato com Jesus todos os dias, através de conversar com Ele, através das nossas orações, através de ler a Bíblia. Começa a se abrir um leque na nossa mente e a gente vê que os nossos pensamentos são tão pequenininhos se compararmos com os pensamentos do Senhor, porque para Deus não existe nada impossível, nada difícil. Deus transforma vidas, Deus transforma pessoas, Deus ele transforma situações, Deus ele cria situações só para nos abençoar. Deus muitas vezes fecha portas para nos livrar. E a gente fica ali, né, chorando, triste pelaquela porta que se fechou, pela porta que não se abriu. Mas o Senhor, ele é Deus que fecha a porta também. Ele é Deus que não abre porta, porque Ele sabe que vai fazer mal para mim e para você. E que aos nossos olhos, nossa, é a melhor porta. E muitas vezes não é. Mas só Ele sabe, só Ele tem o poder de ver, de enxergar lá na frente. Então, vamos sempre buscar conselhos do Senhor, nos lembrarmos, né, dessa palavra, que muitos são os planos que o homem faz no coração, mas que quem dá a última palavra é Ele. E vamos confiar que Deus ele sempre tem o melhor e o maior para nossas vidas. Amém? Olha só, Deus fez da mulher estéril mãe de filhos. Nós temos como exemplo várias mulheres na Bíblia. Vou citar aqui o exemplo de Ana. A Bíblia diz que o Senhor tornou a madre de Ana estéril. Porém, com uma atitude que Ana teve diante do Senhor, Deus mudou a sentença de Ana e a tornou mãe de filhos. Davi era tão pequenininho, era o menor da sua casa, da casa de Jessé, e ele era pastor de ovelhas, e o Senhor fez ele um rei. Olha só como Deus faz nas nossas vidas. Hoje eu e você estamos num determinado cenário, em uma situação, talvez presos por alguma adversidade, mas o Senhor pode mudar a nossa vida assim, ó, em fração de segundos, de minutos. É muito rápido. Deus, quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. José foi preso, lançado, condenado em uma prisão. E talvez quantas vezes ali, num momento de desespero, de dor, José deve ter pensado que iria morrer ali, naquele calabouço, dentro daquela prisão. Mas o Senhor tornou ele um grande governador. Então o Senhor, ele usa os improváveis. E isso nos mostra que Deus, ele pode tornar a noite em dia, que o Senhor pode fazer na sua vida, na minha vida, o impossível. Então vamos ler a palavra, porque lendo a palavra, ela vai abrir a nossa mente, a nossa visão espiritual, vai trazer para o nosso coração esperança.
E aí o Senhor vai começando a agir nas nossas vidas e aquilo que a gente olhava e já não via saída, a gente começa a ver a solução, a gente começa a enxergar que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que a nossa mente pensa, do que aquilo que a nossa mente pode alcançar, porque nós somos limitados, mas para o Senhor agir não existe barreiras. O nosso Deus é um Deus do impossível. Amém? Então vamos ter a convicção de que Deus ele está no controle de tudo e de todas as coisas e que o Senhor tem sempre o melhor e o maior para mim e para você. Amém? Foi essa palavra que Deus colocou em meu coração. Eu quis ser breve mesmo para que você consiga assistir o vídeo do início ao fim. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo com pessoas que gostam de ouvir a palavra do Senhor, com pessoas que você sabe que precisam ouvir a palavra do Senhor. E quero pedir para você que me ajude a alcançar vidas para Jesus, porque Ele já está às portas e nós precisamos fazer o ID. O ID do Senhor é pregar a palavra. Então, se você não sabe, se você tem medo, se você tem vergonha de pregar o Evangelho, compartilhe vídeos que falem sobre a palavra do Senhor, que você já estará fazendo o ID. Se muitas vezes você tem medo, de pregar a palavra do Senhor, porque você acha que você não tem muito conhecimento, conte um testemunho, algo que Deus já fez na sua vida, que você estará da mesma forma pregando o Evangelho de Jesus. Você estará ali influenciando aquela vida, mostrando para aquela pessoa que você já passou por determinadas situações e que você está aí para contar esse testemunho para ela. Então, fazer o ID não é só falar aqui, em si dessa palavra, mas é introduzir essa palavra na sua vida e transmitir para as pessoas. Olha, eu era assim, hoje eu estou assim. Olha, o Senhor um dia fez um milagre na minha vida. E, gente, eu não estou aqui para pregar religião, não. Sabe, eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Então não me importa a sua religião, não me importa de que ministério você no que você crê. Eu estou aqui para pregar que Jesus, ele cura, ele salva, ele liberta, ele muda a história da vida de um homem. Porque Deus nos amou de uma tal maneira que ele deu o seu único filho, Jesus, para morrer por mim e por você. E nós não merecíamos, e não merecemos até nos dias de hoje. Mas Jesus, ele foi lá, levado a açoites para aquela cruz no Calvário, foi crucificado, foi morto por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter o acesso a Deus e pudéssemos escolher. Porque uma coisa é certa, gente, só existem dois caminhos, ou inferno ou céu. E para onde você deseja ir? Aonde você deseja morar o resto da sua vida? Porque nós somos eternos. O que morre, o que perece é essa carne aqui, Essa carne é perecível, mas o que tem dentro da carne é eterno. Então nós precisamos, ter a consciência de que para onde nós vamos quando o Senhor nos chamar, o Senhor pode voltar hoje para mim e para você, porque nós não sabemos. Do agora, a gente sabe que nós estamos aqui, mas do daqui a pouco, daqui a algumas horas, amanhã, será que a gente amanhece novamente? Será que o Senhor vai permitir com que eu e você abrimos os nossos olhos novamente para viver mais um dia? Então, cada dia que o Senhor nos prepara é uma nova oportunidade de mudança de vida, de conversão de caminhos. E que caminho que nós estamos trilhando para nós? Para onde é que nós estamos caminhando? Então nós precisamos, ter a convicção da nossa salvação. Que se Jesus me chamar hoje, agora, para onde eu irei? Será que eu conseguirei alcançar o céu? Será que eu conseguirei ver Jesus? Ou será que com as minhas atitudes, com os meus testemunhos de vida, eu estou negando a Jesus e favorecendo o meu inimigo? Porque muitas vezes a gente dá legalidade, a gente dá brechas e o inimigo usa as nossas vidas para praticar o pecado, fazer o mal, para nós mesmos, não só para o próximo. Muitas vezes a gente fala de praticar o mal, a gente pensa que é para as pessoas alheias, muitas vezes não, eu estou fazendo o mal para mim mesmo.
para a minha vida, destruindo, né, a minha própria vida. Então vamos começar a pensar para onde nós vamos mandar, enviar o nosso espírito depois que a gente partir dessa vida, tá bom? Então fica aí com essa palavra para a sua reflexão e vamos alcançar vidas para Jesus, amém? Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!